Hoje a gente vai analisar um relatório bem impactante do Congresso dos Estados Unidos que acende um alerta sobre a infraestrutura espacial que a China vem construindo aqui na América Latina. E a questão central que o documento levanta é: será que essas instalações são só para a ciência ou elas têm um propósito estratégico muito maior? Para começar, vamos direto ao ponto. O relatório já abre com este mapa, que dá uma dimensão da presença chinesa. A gente está falando de, no mínimo, 11 instalações espaciais. E elas vão de estações terrestres a radiotelescópios espalhados por vários países, como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Venezuela. É uma presença estratégica e tanto. E aí é aí que surge a grande questão, que é o coração de toda essa investigação. Qual é o objetivo real dessa rede? O que a gente está vendo é uma cooperação científica genuína, normal entre países, ou, como o relatório sugere, é algo com um objetivo militar por trás. Para a gente entender o raciocínio do comitê, a gente vai seguir a lógica do próprio relatório, tá? Primeiro, vamos olhar a grande estratégia por trás de tudo. Depois, a gente foca na rede aqui na América Latina. Em seguida, vamos analisar o que o relatório chama de capacidades de uso duplo. E, por fim, ver o que o comitê propõe como solução. Bom, a primeira parte do relatório defende uma ideia bem clara. Essa expansão não é aleatória. Não são projetos que surgem do nada. Pelo contrário, tudo isso faz parte de estratégias nacionais chinesas de alto nível que enxergam o domínio espacial como algo essencial para a segurança do país. E um dos pilares dessa estratégia, segundo o documento, é a chamada Rota da Seda Espacial. Na teoria, no papel, a ideia é ajudar outros países a desenvolverem seus programas espaciais. Só que o relatório argumenta que, na prática, o efeito é outro. É integrar essas nações ao ecossistema tecnológico e estratégico da China. Agora, atenção para um conceito que é chave no relatório, a tal da fusão civil-militar. Pensa assim, o documento afirma que, por lei, na China, até uma empresa espacial que parece 100% comercial é obrigada a colaborar com as Forças Armadas, o Exército de Libertação Popular. E colaborar significa compartilhar tudo, instalações, dados, equipamentos. A fronteira entre o que é civil e o que é militar fica... Bom, ela fica borrada de propósito. E essa fusão civil-militar, de acordo com o relatório, não é só uma ideia no papel. Ela serve a um propósito militar bem específico, a doutrina da guerra informatizada. A lógica é bem direta. Num conflito hoje em dia, quem controla a informação ganha. E para controlar a informação é preciso dominar o espaço. Então essa rede de estações e satélites vira basicamente a espinha dorsal dessa estratégia. Beleza, mas aí fica a pergunta. Com o mundo inteiro para escolher, por que o foco na América Latina? A próxima seção do relatório mergulha exatamente nisso, nos detalhes geográficos e estratégicos, mostrando onde essa rede está sendo construída e por quê. E a resposta, em parte, é pura geografia, como este diagrama do próprio relatório mostra. Imagina só, para ter controle de um satélite o tempo todo sem interrupção, é preciso ter estações terrestres espalhadas pelo globo. A América Latina preenche um vazio, uma zona cega de cobertura. E uma vez que essa lacuna é preenchida, a China passa a ter a capacidade de comandar seus satélites 24 horas por dia, 7 dias por semana. O relatório cataloga mais de 11 dessas instalações. E aqui está o pulo do gato. Elas são descritas como tendo capacidade de uso duplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mesma antena usada para uma pesquisa científica super legítima sobre o espaço profundo pode, em teoria, ser usada para fins militares. Vamos ver uns exemplos concretos que o documento cita. Um exemplo bem famoso é a Estação de Espaço Profundo, lá na Patagônia, Argentina. O relatório alega que aquela antena gigante de 35 metros pode ser usada para inteligência de sinais. E o detalhe mais crítico que o documento aponta é que o contrato de arrendamento de 50 anos dá pouquíssima ou nenhuma supervisão para a Argentina sobre o que de fato acontece por lá. Outro caso que o relatório destaca é a Estação La Guardia, na Bolívia. O documento aponta que a construção e a supervisão técnica foram feitas pela China Satellite Launch and Tracking Control General, uma entidade que, segundo o relatório, tem ligação direta com o exército chinês. Ok, a gente já viu a estratégia e a localização. Agora a terceira parte do relatório vai mais a fundo no como. Como exatamente essa rede de estações terrestres pode se transformar numa vantagem militar real para a China. Uma capacidade central aqui é o tal do conhecimento do domínio espacial, ou CDE. Traduzindo, isso é basicamente saber tudo o que está acontecendo no espaço o tempo todo. E o relatório argumenta que essa é uma das principais funções dessa rede latino-americana para a China. E o relatório até desenha como isso funcionaria. Imagina o fluxo. Passo 1, um satélite chinês observa um satélite estrangeiro. Passo 2,
Essa informação desce para uma estação terrestre aqui na América Latina e passo 3, de lá, os dados são enviados para análise e entregues diretamente à Base 37 do Exército de Libertação Popular, que o relatório identifica como a principal unidade de CDE da China. Então, no fim das contas, quais seriam as aplicações militares de tudo isso? Segundo o relatório, a lista é extensa. Vai desde vigilância global e apoio a armas antissatélite, até fornecer dados de mira para mísseis hipersônicos e rastrear navios e aviões adversários em tempo real. O documento chega a sugerir que a rede poderia ser usada até para atrapalhar uma mobilização militar dos Estados Unidos em caso de conflito. Diante de todas essas alegações, a parte final do relatório, claro, se dedica às soluções, propondo uma série de recomendações de política para o governo dos Estados Unidos. As recomendações são bem diretas. Eles sugerem, por exemplo, revisar a cooperação da NASA com os países que abrigam essas instalações, basicamente para garantir que a tecnologia americana não acabe, mesmo que indiretamente, ajudando os militares chineses. Eles também querem condicionar a cooperação americana à criação de garantias por parte desses países e, de forma mais ampla, o relatório defende não só tentar reverter essa presença, mas fazer isso de forma proativa, oferecendo alternativas de cooperação espacial lideradas pelos Estados Unidos. E tem uma citação do resumo executivo do relatório que amarra tudo isso muito bem. A ideia principal do documento é essa. Não se trata de projetos científicos isolados, mas sim de uma rede integrada, de uso duplo, que fortalece a capacidade da China de monitorar, controlar e potencialmente interferir nas operações espaciais e militares de adversários. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Numa era em que o espaço é cada vez mais parte do nosso dia a dia aqui na Terra, como é que se equilibra a necessidade de colaboração científica internacional com as preocupações de segurança nacional? Na corrida espacial do século XXI, essa linha parece cada vez mais difícil de enxergar.